Olá, olá, graça e paz. Vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo. Esperar um pouquinho para ver se chegam mais pessoas, para que a gente possa fazer uma gravação boa. Maravilha. Tem que virar aqui a câmera. Neste lugar estou. Vamos fazer um compartilhamento para ver quem pode comparecer. Para sempre rei aqui, tu és rei aqui. É isso. Ressuscitou como um leão, segurou e ele vivo está. Por aqui estamos tudo bem, fazendo um teste. Tá aí no centro da tela, aqui também está no centro da tela. Muito bom. Isso. Muito bem, sim senhor. Vamos aguardar um pouquinho. Mais um minuto ou dois, para ver quem vai chegando. Quem é o rei aqui? Tu és o rei aqui, Senhor. Mones Cristina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Muito bem-vinda. Mônica Ferreira, seja bem-vinda. Vamos fazer um estudo. Olá, Octavia, Deus abençoe tua vida. Vamos fazer um estudo hoje, muito bacana. Deixa eu abrir aqui os textos. O propósito é fazermos a leitura. Estamos fazendo aqui, apreciando um texto, um resumo do livro. O livro chamado Uma Vida com Propósitos. É um resumo do livro. Eu vou só abrir aqui a apostila para a gente poder falar. Falar bonito, né? A música tá boa ou tá muito alta? Veja lá se a música estiver muito alta, que aí eu coordeno por aqui. Ora vem, Maranata, outra terra. E aí, tá tudo bem? Como é que foi?
Como é que foi a vida de vocês hoje? Como é que foi o dia? Esse estudo que nós fazemos é baseado no resumo da obra do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. O meu também foi bom, graças a Deus. Trabalhei um pouquinho, não tinha muita coisa para fazer, então eu fiz o que tinha, já é alguma coisa, né? E consegui visitar algumas lives de alguns amigos, fizemos leitura bíblica, fizemos algumas participações. Desse lado de cá ainda não tem nenhum outro participante. Vamos ver, qualquer hora chega. Hoje meu trabalho foi mais tranquilo, não tinha muita correria como os outros dias. Os outros dias é meio corrido. É realmente corrido. Eu vou usar a Bíblia na leitura. Eu gosto muito da Bíblia Fácil de Ler. Tá lá, eu acho que eu não tenho essa Bíblia aqui nesse aparelho. Ah, pois não tenho não. Eu tenho ela aqui nesse celular, mas não tenho aqui. Então eu vou usar a Bíblia Livre para Todos, que é uma tradução, é uma tradução do Dr. Jonathan Gallagher. Ela é traduzida direto do inglês, da obra do Dr. Jonathan Gallagher. É uma Bíblia maravilhosa. Hoje o nome da nossa live é A Vida é uma Atribuição Temporária. Aqui tá bem, né? Tá. Estou centrado. Acho que eu estou centrado. A vida é uma atribuição temporária. Aqui eu só consegui escrever a vida temporária, porque não dá para escrever tudo. E aqui eu só vou conseguir escrever depois, no estragão, escrever quando acabar o vídeo. Porque não dá para escrever agora. Sejam todos muito bem-vindos. Marinalva, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Se quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Se vocês gostarem do estudo e quiserem obter esse material que nós utilizamos aqui, essa apostila, ela é um PDF de um resumo, como eu já disse, da obra, né, do livro A Vida, um Propósito, Uma Vida com Propósito. E a gente faz o uso desse material geralmente toda terça. Ontem eu não pude fazer a live e eu decidi fazer hoje para a gente não ficar a semana toda sem a nossa live. A gente faz aqui uma live todas as terças-feiras, por volta das 19 horas do Brasil. Aqui agora são 23 horas. Então nós fazemos essa live para lermos os textos, para poder passar um tempo na oração e na palavra. E nós vamos fazer esse uso do texto na linguagem da Bíblia Livre para Todos, que é uma linguagem muito simples, muito fácil de entender. Vamos falar sobre alguns versículos e aí a gente vai ver. Vou colocar aqui uma trilha sonora pra gente, que eu gosto dessa trilha sonora, que é muito bacana. Onde é que eu tô? Vivo, ok? Projeto Norte. Não, eu vou colocar instrumental. Isso. Essa aqui é legal. Eu gosto muito dessa base. Passamos um dia bom, graças a Deus, abençoado, protegido, né? Passamos um dia tranquilo, porque realmente Deus ajudou, Deus abençoou e a gente seguiu
o nosso dia, né? Bom, se você tem Bíblia, eu espero que sim. Então vamos abrir o primeiro texto. Se nós cremos que essa vida... Ó, o Miguel está lá no outro lado. Miguel está no outro telefone. Deve estar mostrando alguma coisa para a mãe dele, ou deve estar vendo algum vídeo, não sei. Eles estão juntos ali do outro lado. Não sei se ele está vendo aí. Talvez ele está até aí também. Se nós cremos que a nossa vida ela é uma atribuição temporária, se nós de fato acreditamos que esse mundo que nós temos aqui, essa passagem que nós temos aqui, ela realmente é temporária, então nós de fato precisamos nos importar. Olá, Saraiva, tudo bem? Seja bem-vindo, Deus abençoe a tua vida. Acredito que seja homem, não estou conseguindo ver. Então nós acreditamos que a Bíblia fala sobre a nossa vida de um ponto de vista temporário, ou seja, tudo que nós fazemos aqui é algo realmente passageiro e é algo que vai ter uma... eu não posso usar essa versão, porque hoje tem muitos textos aqui no Antigo Testamento e a Bíblia Livre para Todos, ela só tem, por enquanto, o Novo Testamento. Deixa eu ver se eu acho a Bíblia fácil de ler aqui. Eu acho que ela está aqui. É uma Bíblia tão boa. Ah, está aqui, versão fácil de ler. Está aqui. Vou baixar. Pronto, já baixei. Versão fácil de ler. É uma Bíblia muito boa também. Ela é distribuída pela Bible League International. Muito boa para ler. Olá, Verônica, tudo bem? Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vinda. Vamos passar adiante. Compartilhar, vamos ver o que há de interessante. Vamos falar do Evangelho, vamos falar da palavra. Deixa eu ver quem é que está aqui. Soares Estrela. Tudo bem? De onde é, meu amigo? De onde fala? Soares Estrela. Vamos falar do Evangelho, vamos apresentar a palavra do Evangelho. Então, nós cremos que a nossa vida ela é temporária, porque nós cremos no Evangelho e nós cremos na mensagem presente, mensagem do Evangelho presente, até mesmo nas folhas do Antigo Testamento. Então você percebe que a Bíblia ela te ensina, ela fala sobre a passagem da vida, ela te ensina sobre a transitoriedade. A vida é algo transitório, é algo passageiro. E é por isso que nós temos que nos importar. Nós temos que nos importar porque realmente a Bíblia, ela nos ensina, nós que cremos na Bíblia, nós que tentamos viver de acordo com o ensinamento do Evangelho, nós entendemos que a Bíblia fala a respeito de uma transitoriedade, de uma fluidez. A vida ela não é estática, a vida ela é fluida, a vida ela é transitória, né? Desse lado de cá ainda falta mais alguém. Falta mais alguém. Tá chegando devagarzinho. O ponto inicial que eu quero chamar a sua atenção é o Salmo 39, versículo 4. O Salmo 39,
no versículo 4, ele vai dizer assim: Senhor, fale o que será de mim. Quantos dias ainda viverei? Deixe-me saber quanto tempo ainda me falta. Então nós sabemos que nós não temos o controle da nossa vida. Nós não sabemos quando nós chegamos e nós não sabemos quando nós partimos. É algo essencialmente humano, essa transitoriedade da vida. E ela vem nos ensinar alguma coisa. Ela vem nos ensinar que nós dependemos de Deus, nós dependemos do Criador para todas as coisas. Nós dependemos do Criador desde o momento do nascimento até chegar o momento da nossa partida. Nós dependemos do Criador para o nosso sustento, para o nosso trabalho. Nós dependemos do Criador para a nossa manutenção, nos manter, basicamente, mantermos vivos. E isso é exprimido pela palavra do salmista. É um salmo de Davi. E ele fala aqui a respeito desse tipo de pensamento. Ele diz, versículo 1, eu disse, terei cuidado com o que fizer, não pecarei com as minhas palavras, manterei minha boca fechada quando estiver rodeado pelos maus. Isso foi o que ele disse. Versículo 2, por isso fiquei calado, sem querer dizer coisas boas, mas me sentia cada vez pior. O meu coração ardia e quanto mais pensava, mais quente ficava. Então eu disse. Aí vem o nosso versículo em apreço. Olá, Paula Ferreira, Deus abençoe, seja bem-vinda. Senhor, fale o que será de mim. Quantos dias ainda viverei? Deixe-me saber quanto tempo ainda me falta. Versículo 5 diz assim: a vida que me deu é muito curta. Para o Senhor a vida dura poucos dias. O ser humano não é mais que um sopro. Então você percebe, nós somos relativamente contados pela internet, pela eternidade, eu ia falar internet, contados pela eternidade, nós somos muito passageiros. Nós somos voláteis, nós passamos muito rápido. E isso faz parte desse nosso processo, né? Essa nossa vida, que é rápida, fugaz, porque muitos às vezes conseguem chegar até uma boa idade, boa que eu quero dizer longa, nem sempre é boa, uma idade longa, uma idade realmente longeva, mas vai ter um fim. Sabemos que vai ter um fim. E isso faz com que nós tenhamos esse apreço, esse temor, principalmente esse apreço pela vida. Isso faz com que a gente consiga perceber a rapidez da nossa vida. O versículo 19 do Salmo 119 diz: estou só de passagem nessa terra. Estou só de passagem nessa terra. Não esconda de mim os seus mandamentos. Aqui a gente tem um texto feito basicamente na época da lei mosaica. E os salmos, ele era entendido como sendo compreendido pela lei de Moisés também. Olá, Tereza, Deus abençoe, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aí. Então, eu quero pegar a parte A do texto que fala, antes da vírgula, que diz: eu estou só de passagem nessa terra. E é realmente o que nós estamos aqui, é só de passagem. Porque, como nós vemos aqui, a vida é transitória, a vida é rápida, ligeiramente rápida.
Isso faz com que a gente se apegue. Nós precisamos nos apegar em Deus, precisamos nos apegar na prática do Evangelho, na vida, trazendo como sendo uma passagem. Vou colocar aqui um objetivo só para poder fixar, para poder parar de aparecer para mim. Só para poder parar de aparecer para mim. Rui Amaro, seja bem-vindo. Tudo bem? Deus abençoe. Cris, seja bem-vinda. Que bom. Que bom que vocês estão aí. Então você nunca deve esquecer duas verdades. Em comparação com a eternidade, a nossa vida ela é extremamente rápida. Ela é extremamente rápida, veloz, breve. Nós cremos que a Terra é uma existência temporária. E quando a gente diz Terra aqui, nós queremos dizer este momento de vida na Terra, este momento de vida nessa vida, nesse lugar momentâneo. Eu, particularmente, sou da opinião, pelo que eu estudo na Bíblia, pelo que eu vejo, eu acredito que o retorno do Rei Messias, o retorno de Cristo, de Jesus, como você queira chamar, ele vai se dar nesta terra. E essa ida para o céu, como muitos acreditam, eu acredito que na verdade vai ser um renovar de todas as coisas, vai ser um renovar deste mundo. Então eu creio que na verdade nós vamos passar a eternidade com Deus aqui, nesse lugar. Então, essa residência física que nós temos agora, ela é uma residência temporária. Nós já falamos aqui no início do vídeo a respeito da brevidade desse tempo. Alguns conseguem chegar a 70, 80. Olá, Larissa, Deus abençoe, seja bem-vinda. O trabalho que eu executo aqui me permite fazer uma... Vou chegar um pouquinho a câmera para cá, tá bom? Me permite fazer essa observação, porque eu trabalho como agente funerário, então aqui onde eu vivo a longevidade é boa. Então eu já busquei pessoas com 100 anos, 102, 105, 115. Quando nós buscamos alguém por volta de 40, 50 anos, é bem mais pesaroso, é bem mais difícil. Eu trabalho nessa agência já há alguns anos e é muito comum a gente fazer serviços para pessoas com mais de 70 anos, né? Que geralmente vão partir numa casa de repouso. Aqui onde eu moro é muito comum casa de repouso. As pessoas pagam casa de repouso com a própria aposentadoria, então elas conseguem envelhecer com uma supervisão melhor, né? Seja bem-vinda, Kate Daven. Elas conseguem envelhecer com mais tranquilidade. Mesmo assim, observando do ponto de vista de alguém que conseguiu chegar nos 3 dígitos, alguém que conseguiu viver até 100 e poucos, de fato é uma vida curta, se você comparar com toda a eternidade. Tem um texto que eu quero ler com você, está escrito no livro de Jó. Você deve conhecer a história de Jó, que fala a respeito de um homem que sofreu muito e aprendeu muito na sua existência, no seu momento. Jó, eu estudo o Antigo Testamento com alguns rabinos judeus e é ensinado que Jó ele era um cananita na época anterior a Moisés. Ele viveu muitos anos antes de Moisés, e ele foi um dos 3 conselheiros do faraó
na época em que Moisés nasce. Então, quando acontece aquele evento, que o gato quer passar, você vai abrir aí o celular para ele passar aí? Não, então deixa ele aí. O gatinho quer passar aqui para poder ir aqui no banheirinho. Então, é ensinado que esse Jó, ele viveu na época de Moisés, né? Um pouco antes e atravessou a época de Moisés. Acredita-se que quando acontece aquele evento que Moisés ele foge para Midian, antes de ele chegar em Midian, na verdade, ele vai ter na casa de Jó. Ele passa um tempo na casa de Jó, onde ele sabe da história e aonde ele escreve o livro de Jó, baseado no que Jó conta, né? Então, segundo a tradição judaica que eu estudo, Jó, então, ele é da época de Moisés e quem escreve o livro é o próprio Moisés. E Jó, no capítulo 8, no versículo 9, ele diz assim: porque nós só nascemos ontem e não sabemos nada. A nossa vida na terra é uma sombra. Então, quando a gente fala de existência, todos os exemplos que são dados, todas as como é que se diz? As parábolas ou as explicações são retiradas desse contexto. É rápido, é um sopro. Olá, Sara, boa noite, Deus abençoe, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos compartilhar, estamos com 1000 corações. Vamos compartilhar para chamar os outros. Eu, por acaso, vi algumas pessoas, falei com algumas pessoas no canal, mas não sei se todos vão conseguir hoje, né? Nós fazemos a nossa live terça-feira, graça e paz, seja bem-vinda. Fazemos a nossa live aqui na terça-feira, mas ontem não deu para fazer, então para poder não ficar uma semana inteira sem live e voltar, porque eu gravo as lives e a gente deixa no Instagram e no Facebook. Então, para nós, sabemos que a vida é extremamente breve e a residência que nós temos aqui, a nossa vida, é temporária. E isso faz com que a gente pense realmente nessa questão. Isso faz com que a gente pense nessa brevidade. Muitos são os que ensinam, os que falam a respeito dessa brevidade e nos mostram que, de fato, acho que eu estou mais para cá do que para cá, não. Estou bem. Eu estou coordenando aqui a outra telinha para poder ficar gravado. Isso realmente mostra que essa ideia passou do Antigo Testamento, passou para o Evangelho e ela vai passar por nós, né? Vai seguir em frente. Então, quando a gente percebe que a nossa vida é assim, não adianta a gente se apegar nessa vida, não adianta a gente tentar fazer força para poder ficar o tempo todo só pensando nesse momento, só pensando nessa vida, só pensando nos valores, nos dinheiros, só pensando nessa vida material, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, porque nós precisamos entender que a nossa vida ela é de fato uma passagem para a eternidade. E quando nós cremos nisso, quando você percebe o Salmo 119, quando você percebe o Salmo 39, que nós lemos no início, versículo 4, que fala da brevidade da nossa vida, que fala da rapidez com que ela flui, e em que nós temos que nos apegar? Nós temos que nos apegar no futuro, na nossa vida, na nossa eternidade com Deus, porque é lá que isso vai realmente acontecer. Eu vi uma coisa aqui, eu vou tentar ver se eu consigo fazer. Espera lá. Modo som. Acho que é esse aqui não. Esse não. Modo saída. Ah não, acho que não dá.
eu tinha visto aqui uma coisa da tela para poder desligar. Porque quando eu fico de óculos, eu estou de frente para a TV, para poder aproveitar a iluminação, e acaba que fica tudo aparecendo aqui. Olá, irmã Zete, graça e paz, seja bem-vinda. Tudo bem? Irmão Paulo Alexandre, que bom, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Maravilha. Deus abençoe, boa noite. Montes Claros, Minas Gerais, olha que legal. Por exemplo, nós nos vemos como um passageiro. Uhul! O irmão Jobson, graça e paz, que bom que você veio. Monique, cheguei Brasil. Cheguei, que maravilha. Vamos compartilhar então a nossa live. O pessoal aqui desse lado não está entendendo nada, é porque aqui no TikTok aparece um bonequinho e a gente brinca aqui. Aqui não vai aparecer, então tudo bem. Nós somos irmão Raul, graça e paz, seja bem-vindo, tudo bem? Nós somos forasteiros, peregrinos, estrangeiros, estranhos a esse mundo, estamos visitando e viajando por aqui. Então, qual que é a melhor forma de nós mantermos essa ideia e vivermos o Evangelho, se é que nós realmente vivemos o Evangelho, se é que realmente nós acreditamos no Evangelho? Acreditamos a ponto de viver dessa forma, né? Então nós já passamos aí, vocês que chegaram agora, nós já passamos pelo Salmo 119, versículo 19, parte A ou parte B do versículo. Nós já passamos pelo Salmo 39, versículo 4. Nós já passamos sobre o livro de Jó, no capítulo 8, versículo 9. Tudo isso para a gente explanar e começar falando a respeito da brevidade da vida. Como a nossa vida é rápida e como ela é fluida, exaustivamente passageira. Já que nós entendemos isso e nós percebemos que a nossa vida ela é nessa forma, dessa maneira, então como é que nós precisamos viver a vida? Nós vamos nos entregar, nós vamos viver as paixões do mundo, nós vamos viver, como disse o apóstolo João na sua carta, as concupiscências desse mundo, nós vamos viver. Boa noite, por sorte, oh que bom, graça e paz, maravilha, isso mesmo, convide mais. Pois é, mas não tem problema, irmão, olha só, é porque, como eu disse aqui no início, não consegui fazer live ontem, né? Infelizmente ontem eu passei por coisas que me chatearam e eu não fiz a live ontem. Não estava bem também. E para não ficar uma semana inteira até a próxima terça-feira, eu decidi agora, por sorte, fazer a live para que a gente possa deixar. Graça e paz, irmã Tereza, que bom que você está aí. Para não deixar, né, muito tempo. Não tem problema, a gente vai fazer assim, está gravado aqui. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Vamos chegando aí então, arrasta uma cadeira, pega um cafezinho e abra a sua Bíblia. Se tiver um queijinho, melhor ainda. Agora eu quero que você abra junto comigo a Bíblia. Eu estou fazendo a leitura na versão fácil de ler. É uma Bíblia maravilhosa, se você tem possibilidade de baixar. Bíblia fácil de ler. Abra a primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 17. Como é que a gente vai viver então? Sabendo que a nossa vida é rápida, transitória e fugaz. O versículo 17 diz: vocês chamam de Pai aquele que, sem parcialidade, julga a todos de acordo com as obras de cada um. Portanto, vivam uma vida reverente durante o tempo em que estiverem nessa terra, na qual vocês são estrangeiros. Amém, querida? Pode ouvir, não tem problema. Ouça mesmo. Fique à vontade, tá bom? Mas no final, se tiver possibilidade de digitar, se tiver alguma dúvida, digita aí que a gente responde se souber. Se não souber, a gente pergunta para os universitários. Aqui, como é que tá esse outro canal? Tá bom, tá legal. Beleza? Deus abençoe.
Então veja bem, nós sabemos que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, por meio da graça de Deus, e mediante essa fé nós recebemos a salvação de graça. Isso faz com que nós tenhamos então uma eterna dívida com Deus, porque nós já fomos salvos por intermédio de Deus em Jesus. Amém, irmão? Está se arrumando? Vai ouvindo aí. Chegar lá na igreja, pausa e ouça o que o pastor fala na igreja. E aí depois vá lá nos canais que vai ficar gravado. Eu já passei para vocês os canais que fica gravado. E ouça ou veja, né, novamente. Então, queridos, aqui quando o apóstolo fala daqueles que julgam, que Deus julga a todos de acordo com as suas obras, ele está falando a respeito das obras que fazemos para Deus depois de nós conseguirmos essa salvação, ou melhor, depois que nós fomos comprados e Cristo nos deu essa salvação de graça e pela graça, fazendo com que essas obras elas sejam para nós frutíferas e nós tenhamos méritos e galardões baseados no que nós fazemos. O que o apóstolo diz aqui? Ele fala: portanto, vivam uma vida reverente durante o tempo em que estiverem nessa terra, na qual são estrangeiros. Se você continuar a ler o texto no versículo 18, ele vai concluir a ideia. Vocês sabem que foram libertados no estilo de vida inútil que vocês receberam dos seus antepassados, dos seus pais, as tradições dos pais. Mas sabem também que não foi por meio de coisas que se estragam, como a prata e o ouro, que isso aconteceu. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro puro e perfeito. Você percebe que a nossa vida, então, ela precisa, além de vivermos nessa rapidez que o mundo moderno exige, nós precisamos viver de acordo com a hombridade do Evangelho. Nós temos que viver de acordo com a dignidade do Evangelho, certo? Fazendo, então, com que em nós seja visto a pregação do Evangelho que você tanto diz crer. Oi, Ju, Deus abençoe, tudo bem? Seja bem-vindo. Ju, acabamos de ler primeira carta de Pedro 1,17. Ou seja, nós precisamos viver de maneira a expor, a mostrar para as pessoas que nos veem, que nos assistem, esse evangelho que nós dizemos crer, esse evangelho que nós dizemos acreditar. Fazendo isso, nós conseguimos então, olha lá, conseguimos hoje porque ontem não deu para eu vir. Olha, Sara Silva está no nível 3. Que bom, Sara. Parabéns. Isso faz com que a gente viva de uma forma digna, que a gente viva de uma forma bonita, né? A carta de Pedro ensina que nós precisamos viver como chamados. Olha o que ele diz aqui no versículo 2. Deus Pai os escolheu para que, pelo seu Espírito, vocês sejam o seu povo. O seu povo. Nós somos povo de Deus. Para que nós somos povo de Deus? Para ficar pedindo carro novo? Para poder ficar exibindo fotos novas de mansões e termos uma roupa que vale mais do que, sei lá, uma refeição? O que não é muito difícil? Nós somos feitos para ser a família de Deus. Nós somos feitos para ser propagadores do Evangelho. De que forma nós vamos fazer isso? De que forma nós vamos conseguir propagar o Evangelho? Mostrando para as pessoas o Cristo que nós tanto dizemos acreditar. Como fazemos isso? De acordo com a dignidade do Evangelho. Então, fazendo essa reflexão, eu quero que vocês consigam pensar de uma forma a exigir mais de vocês, ou seja,
nós exigirmos mais de nós mesmos, como sendo peregrinos, forasteiros e estrangeiros dessa vida, passando aqui por acaso, passando aqui de forma rápida e rasteira, né? Porque, como dissemos no início, comparado com a vida eterna, 100 anos não é nada, né? É para servir a Ele através da sua palavra, para ganhar a vida eterna. Nós ganhamos a vida eterna no sacrifício de Cristo. Agora nós servimos a Ele por amor ao seu sacrifício, por reconhecimento ao seu sacrifício. Fazendo isso, nós propagamos o Evangelho. Deus diz que seus filhos devem pensar diferente das pessoas ímpias. Abra comigo, carta de Paulo a Filipenses, capítulo 3. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses. Gosto demais. Eu gosto de todas as cartas, porque eu sou um estudante da vida do apóstolo Paulo. Mas, para mim, a carta de Filipenses e as duas cartas que ele escreve a Timóteo antes de morrer são muito importantes. Muito importantes. Versículo 19 até o 20. Eu tive a oportunidade de estar lá na prisão onde Paulo ficou até o último dia da sua vida. Possivelmente não foi lá que a carta aos Filipenses foi escrita. Os teólogos estudantes da vida de Paulo acreditam que a carta aos Filipenses ela foi escrita possivelmente naquela primeira prisão de Paulo, descrita no livro de Atos, nos capítulos finais, onde ele alugou uma casa e ele vivia nessa casa alugada, de forma a receber convidados e até mesmo aqueles que trabalhavam para o imperador e aqueles que estavam na guarda do pretório, próximo de onde ele morava. Obrigado, Ju! Todos eles conseguiram ouvir o Evangelho por Paulo. Todos que vivem em Cristo assistirão os ímpios a caírem, infelizmente. Infelizmente, quem não aceitar vai ter que ser julgado, né? Ou seja, eu fui lá e naquela prisão, se você tiver interesse aqui no TikTok, você pode depois vasculhar aí o meu canal, tem todos os vídeos que eu fiz na viagem. É uma coisa aterrorizante, é uma barbárie aterrorizante. A cela, eu fiquei em pé, ela ficou assim, menos de 20 centímetros para tocar na minha cabeça. É uma coisa assim, não foi tão pequena, porque de fato eu estava sobre uma rampa. Ela deve ser por volta de talvez 2 metros de altura. Deve ser 2 metros, 2 metros e 20 de altura, a cela. Mas é uma escuridão, uma coisa terrível. Assista o vídeo que você vai entender. E mesmo assim, vivendo esses momentos, vivendo essas prisões, o apóstolo ele tem a alegria de viver, ele tem a tranquilidade. Pois é, exatamente. Você chegou a ver o vídeo, Ju? Chegou a ver o vídeo da viagem que eu fiz a Roma? Dá uma olhada lá. Se ainda não viu, entra aí nesse canal e dá uma olhada na viagem. É terrível. É uma cela terrível. E mesmo assim, ele consegue escrever uma das mais belas cartas que ele escreve, que é a carta aos Filipenses. É conhecida como a carta da alegria, é conhecido como a carta dos frutos bons, é conhecido como a carta das coisas boas. É muito bacana essa carta. E no capítulo 3, no versículo 19 e 20, vai dizer assim, falando das pessoas, né, dos falsos ensinadores, dos falsos pastores, falando daqueles que querem sugar das ovelhas do Evangelho, que querem viver comendo a carne das ovelhas que vivem no Evangelho, ele diz assim, o fim deles é a destruição, o Deus deles são os desejos do próprio corpo, eles se orgulham do que deveriam... Pera lá, é isso mesmo? É isso mesmo, é. Eles se orgulham do que deveriam ser vergonha para eles e se preocupam somente com coisas que pertencem a este mundo. Foi o primeiro vídeo, né? É terrível. É terrível mesmo. Tá lá fixo, né? O primeiro vídeo na timeline. É mesmo ridículo aquilo, é terrível.
E aí Paulo diz: porém, nossa pátria está nos céus, de onde também estamos esperando o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Ele transformará nossos corpos fracos e mortais para serem iguais aos do seu próprio corpo glorioso. Está falando de Jesus, né? Quando ele voltar. Ele fará isso pelo poder que tem de dominar todas as coisas. Então perceba bem uma coisa. No retorno do Messias, quando ele voltar na sua posição de rei, ele vai trazer consigo o poder da ressurreição. É ruim de assistir? Pois é, né? Já pensou? Misericórdia. Olha, aquele lugar me deu calafrios. Eu fiquei lá dentro por volta de 46 minutos. Porque no andar de cima tem o museu, depois você passa para o andar de baixo, e você passa depois para o subterrâneo, que era a cela onde o apóstolo ficou, né? No subterrâneo. Então, esses homens que ensinam as falsas doutrinas e que apelam para viver essa vida dessa forma, uma vida completamente mundana e voltada para esse mundo, para essa existência, eles se orgulham de fazer aquilo que é vergonhoso, eles se orgulham de fazer aquilo que nós deveríamos ter vergonha até de pensar no oculto. E o texto fala que o Deus deles, em outras traduções, como por exemplo a Almeida Revista Atualizada e a Nova Almeida, vai dizer para você que o Deus deles é o ventre. A palavra grega que está sendo usada ali significa umbigo, ou em outras traduções ela também pode ser levada a útero. Quer ver? Vou abrir aqui a Bíblia grego, Filipenses 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Na palavra ventre está escrito ros. É isso mesmo? Espera lá, deixa eu ver aqui. O Deus deles é... Onde é que é 19? É o ventre. Ventre... Não, ventre é colia. A colia significa o ventre inteiro, toda aquela cavidade abdominal. O ventre superior, ou seja, aquilo que é o estômago, né? Em outras possibilidades, a palavra é usada para designar útero. Então, quando Paulo fala a respeito dessa palavra coilia, ele está falando a respeito do ventre. O Deus deles é o próprio ventre, é o umbigo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele faz a explicação exegética desse capítulo de Filipenses, ele diz que Paulo estava pensando no próprio umbigo daquelas pessoas. Paulo diz que o Deus deles é o umbigo. Então aqui está dizendo que nós temos que ser diferentes, nós temos que pensar de modo diferente dessas pessoas que vivem de forma completamente mundana e natural. A palavra natural é físicos, de forma física, pensar somente no lado físico. Nós precisamos viver de forma a pensar naquilo que é transcendental, espiritual, naquilo que virá quando Cristo voltar, como foi dito aqui no texto, no versículo 20 e 21, que nós esperamos que ele volte e que ele faça a ressurreição dos mortos, a transformação do nosso corpo glorioso, como diz Paulo escrito na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, dizendo que nós viveremos para sempre com o Senhor. Porque isso é a eternidade, é viver de forma a ser eterno, a não pensar nessa frugalidade, nessa vida passageira. O texto também fala, Tiago, na carta que o apóstolo Tiago, chamado apóstolo depois da morte, né, dos apóstolos em questão, nós da versão, da vertente protestante, a nossa tradição ensina que esse Tiago, ele é o Jacó, irmão de Jesus, mencionado no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Algumas outras versões, algumas outras... eu não queria usar a palavra religião, que é esquisito. Outros irmãos de outras igrejas acreditam
que esse apóstolo, ele é um dos apóstolos dos 12, né? Mas a nossa tradição protestante acredita que é, na verdade, o irmão de Jesus que depois é chamado apóstolo, porque ele fica no lugar de Pedro na igreja de Jerusalém. No capítulo 4, no versículo 4, ele vai dar para nós uma palavra muito forte. Graças a Deus, não vivo mais para esse mundo do homem, mas sim para o de Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Sim, outras crenças, né? Eu estava querendo falar a diferença entre a tradição romana católica e a tradição protestante que nós seguimos, né? Os irmãos da Igreja Católica Protestante, eles têm uma visão de que, como eles acreditam que a mãe de Jesus ela não teve outros filhos, então para eles, na teologia católica, chamado apóstolo Tiago, ele é um dos 12, ou o apóstolo Tiago maior ou o Tiago menor. Para nós, da teologia da Igreja Protestante, nós cremos na tradição da Igreja que ensina que este Tiago ele é um dos 4 homens mencionados em Marcos capítulo 6, que nós acreditamos ser irmãos de Jesus. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, ele vai falar uma bravata muito legal, ele vai dizer assim: infiéis, vocês não sabem que amando o mundo estão odiando a Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Olha, o que isso quer dizer? Quer dizer então que eu vou ter que andar voando, eu não posso pisar no chão? Quer dizer então que eu não posso viver nesse planeta? O que o apóstolo está querendo dizer com isso? A palavra que o apóstolo chama a nossa atenção no versículo 4, ele diz aqui: mundo é cosmos, é a disposição, é a arrumação harmoniosa das coisas, é a ordem do mundo, a ordem política, geossocial, a ordem econômica, a ordem populacional, demográfica, falando a respeito da sociedade, os costumes, a dialética, a posição de ideias, ou seja, toda a arquitetura humana como sendo um mundo de coisas, né? É igual quando você fala assim: rapaz, eu fui naquele shopping novo, você não imagina, lá dentro é um mundo. Logicamente que você não quis dizer que lá dentro é um mundo no aspecto de planeta, você quis dizer que é um mundo porque é gigantesco e tem uma arrumação muito grande, né? A palavra cosmos do grego, ela vem falar a respeito dessa ideia transcendental, a disposição apta e harmoniosa à constituição das coisas, do governo e do universo. Nós traduzimos pelo latim mundus, que significa arrumação, mas aí fala da ordem física das coisas, né? A palavra mundus do latim. Então o apóstolo está querendo dizer que nós não devemos ser amigos dessa arrumação, dessa coisa que nós temos, desse projeto social, dessa instituição humana que nós criamos, deste mundo governado por homens, né? Logicamente que não tem como, ainda nessa existência física, o nosso mundo ser governado por Deus. Isso vai acontecer quando o retorno do nosso Rei Messias, Jesus, voltar. Então ele está dizendo basicamente aquilo que você deve achar que o irmão Raul está dizendo lá: eu sou católico, mas busquei em oração e orando. Eita, nós sempre fica mandando para mim aqui uns... Busquei o Espírito Santo através de live e hoje sou feliz. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Deus abençoe. Continue na sua fé, continue buscando a Deus. Porque nós cremos que a salvação ela vem de Deus através de Cristo. Se você crê nisso, aí é sua vida com Jesus. Eu fico muito feliz da sua presença aqui. Basicamente, esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele está fazendo um paralelo com o que nós lemos em Romanos, capítulo 12. Paulo diz que por uma mudança de mente, por uma mudança radical na nossa atitude, nós não podemos nos ajeitar à forma do mundo, ou seja, não se conforme com esse mundo da maneira com que esse mundo está. É isso que Paulo diz de verdade.
E é por isso que Tiago também complementa dizendo que nós não podemos ter amizade com o mundo cosmos, e toda essa constituição das coisas, né? E quando você abre em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, através do versículo 20, você percebe que ele fala outra coisa. Tchau, tchau, irmã Tereza, Deus abençoe. Vai lá para a sua oração e ore por nós. Olha, irmão Raul, eu digo para você o seguinte, cara, a igreja é uma reunião de pessoas, entende? A igreja, a palavra eclésia ou eclesia, do grego significa reunião de pessoas, literalmente. Ela era utilizada em outros contextos, mas passou a ser utilizada no contexto religioso com mais força, né? É o que nós poderíamos chamar de comunidade de Cristo, comunidade do Messias. É a palavra igreja. A partir do momento que você se reúne com os seus iguais, com os seus irmãos, para que você possa aprender a palavra, ler o que está escrito, entender, para que você possa ter conexão com Deus, porque é isso que significa religião. É a religação do homem com Deus. E para que você possa fazer parte dessa família, aonde você vai ser apoiado, acolhido e abraçado, e também vai abraçar pessoas, então a igreja, ela é uma instituição humana, realmente. Mas quando nós falamos igreja, nós falamos em termos de reunião de pessoas. O prédio, ou a placa, o nome sempre fica do lado de fora. Porque o que importa é o que está dentro, né? Eu já fui da igreja católica quando eu era criança, já passei pelo batismo, pela primeira comunhão, já passei por alguns grupos e não me adaptei. Passei por outras vertentes também, de matriz africana, de filosofia, até que eu me encontrei no que nós chamamos de igreja evangélica, né? Mas eu acredito que Deus, ele é capaz de salvar as pessoas aonde quer que as pessoas estejam. Porque Deus não esperou o surgimento de uma igreja instituída para salvar Abraão. Deus foi lá e falou com ele, né? Noé, Isaac, Jacó, entende? É essa conexão com Deus. É por isso que os textos que nós estamos lendo aqui, eles falam de uma forma de viver que demonstre a integridade que você tem com Deus. É claro que eu posso não me adaptar em certa igreja. É claro que eu posso não me adaptar em certo centro de regras que se denomina uma religião. Mas eu estou conectado com o Messias e eu creio que o livro que nós lemos, ele contém as palavras da vida eterna e ele contém a possibilidade de eu fazer parte dessa conexão, entende? Então eu não digo para esse ou para aquele, saia da igreja, saia desse lugar, venha para cá, minha igreja é melhor, isso, entende? Exatamente, é isso mesmo, não importa onde nós vamos, o que importa é que o Espírito de Deus esteja pulsante no seu coração, que Deus ele fale com você, entende? Porque o templo do Espírito somos nós. Cada um de nós individualmente é um templo do Espírito. Agora, quando nós nos reunimos como irmãos, em amizade, em comunidade, aí se torna uma igreja, que é o que nós chamamos igreja, né? Portanto, nós fomos enviados a falar em nome de Cristo. E é como se Deus tivesse chamado as pessoas por nosso intermédio. Em nome de Cristo, nós suplicamos a vocês, façam pazes com Deus. Entende? Então, aqui nesse texto, Paulo, graça e paz, irmã Idelma, que bom que chegou. Que bom que chegou. Acabei de ler agora o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20.
onde Deus diz que nós somos embaixadores. O nome da nossa live hoje é A Vida, ela é uma atribuição temporária, ou seja, a vida é temporária, ela é rápida e fugaz. Jesus mesmo disse que ele iria separar as pessoas e elas viriam, e elas viram de muitos lugares. Nós cremos nisso. Gostou? A minha mamãe me deu essa aqui nós dizemos camisola, né? Camisa é aquela social que vem até aqui. Cadê a câmera? Até aqui, né? Aqui nós dizemos camisola. Essas t-shirts, camisola. Engraçado, né? Um homem dizer camisola, mas aqui em Lisboa é assim. Isso é camisola. Camisa é aquela social, até aqui. Polo também, é porque polo é marca, né? Essa aqui não é da Polo. Nem sei de que é. Então, quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, é exatamente disso que se trata o Evangelho. De nós vivemos a nossa vida. Tá de polo feminina? Tá bem. Mas eu demorei muito me adaptar a falar camisola. Até hoje eu ainda falo camisa. Mas como camisa do Gil não é do polo. Pois é, exatamente. Né? Todas elas são assim, é de polo? Tá bem. É rosa, minha camisa é rosa. Minha mamãe me deu minha camisa rosa. Então tá. Portanto, nós somos chamados e somos enviados a falar em nome de Cristo. Como? Sendo embaixadores. Como se Deus chamasse pessoas por nosso intermédio. É isso que nós fazemos. O Evangelho é isso. O propósito primário do Evangelho é que você é transformado num embaixador de Cristo. Para falar do Evangelho. Certo? Nós dizemos sempre aqui, logicamente que uns vão ter possibilidades, outros não. Uns vão passar com facilidades, outros não. Uns vão ter um pouco mais de dinheiro, outros não. Isso é normal. Mas a nossa atribuição neste mundo, nessa vida passageira, é exatamente sermos embaixadores de Cristo. A vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental como neste século. E isso é uma grande verdade, porque hoje nós temos uma facilidade. E essa facilidade, ela até mesmo nos atrapalha. Ela nos atrapalha. Obrigado por ajudar a vencer a meta. Daqui a pouco vai pedir uma outra meta. Obrigado. Aí, nós temos uma facilidade muito grande, mas tudo aquilo que nós temos, todo o contato que nós temos hoje, ele é voltado única e exclusivamente para os prazeres desse corpo, dessa vida. É fazer com que os nossos prazeres sejam saciados. E isso é um mal. Porque nada nessa vida, nem um conforto, nem uma tecnologia, nem um estilo de vida nesse mundo que nós vivemos hoje, mundo, cosmos, como nós já falamos aqui, ele traz facilidade para você servir a Deus. Em momento nenhum. Certo? Hoje, graças a Deus, nós podemos pregar, né, atravessar o oceano, como vocês estão vendo, e fazer pregações a várias e várias pessoas, e que essa mensagem possa chegar a milhões, se Deus permitir, através de um dispositivo. Mas a facilidade de a gente se perder nisso é muito grande. Muitos cristãos têm traído o seu rei e o seu reino. Por quê? Porque muitas pessoas estão ensinando a você desejar permanecer nesse cosmos, nessa ordem das coisas, nesse momento. Entende? Muitos estão vivendo como se isso aqui fosse o final, como se isso aqui fosse de fato o alvo da nossa caminhada. Perceba aí o que está escrito na primeira carta de Pedro. A gente fica indo e vindo assim, é legal, né? Que a gente consegue
conhecer vários textos-chave do mesmo tema. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a pedra viva e a nação santa e aqueles que vivem para servir a Deus. Ele vai dar vários conselhos para muitas classes de pessoas. E o texto que nós vamos apreciar agora é o versículo 11. Portanto, amigos, vamos lá? Portanto, amigos, queridos amigos, peço a vocês, como estrangeiros que são numa terra estranha, que se afastem dos maus desejos do corpo, que estão sempre em guerra contra a alma. Versículo 12. Mantenham exemplar procedimento de vocês entre os pagãos, mesmo que eles os acusem de fazer o mal. Assim eles, ao observarem as boas obras de vocês, poderão dar glória a Deus no dia em que Ele voltar. Algumas versões trazem aqui no dia da sua visitação, né? Que o termo grego que está aqui é uma palavra usada de cunho militar, falando a respeito de quando o chefe visitava as tropas para poder colocar todas em linha, né? Então pensa bem uma coisa. Aqui nós vivemos, vem aí um quebra-cabeça. Oi. Aqui estou pronto. Já fiz. Aqui vem para nós a mensagem de viver aqui nessa existência, nessa vida, como se fosse uma existência estrangeira, passageira e rápida, como se fossem desejando sempre fugir, viver longe dos desejos naturais desse corpo, físicos, como nós falamos aqui, a definição da palavra físicos, se afastar dos desejos do corpo, porque eles sempre lutam contra a alma. O corpo, ele sempre vai procurar fazer aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais gostoso, aquilo que é melhor, aquilo que você tem a retribuição imediata. Em contrapartida, a sua alma, ela vai querer te levar sempre para o alvo, que é o Criador. É Deus, é Jesus, nosso Rei Messias, que vai voltar. É Jesus. Ele sempre vai fazer você voltar a sua atenção para este alvo. Vou ter que sair, pois tenho reunião. Ok. Amém, irmão? Vai com Deus. Deus abençoe a sua reunião, que seja produtiva. Então, para nós que cremos que essa vida é transitória, passageira e que nós viveremos a eternidade com o nosso Criador, nós temos que viver de modo digno, exemplar, para que as pessoas vejam em nós um evangelho que nós dizemos pregar, que nós dizemos acreditar. Porque eu não quero que vocês se enganem, ninguém vai pegar esse livro e vai ler, ninguém vai pegar a Bíblia e vai ler. Eles vão ler em você, eles vão ver o procedimento que você faz com a sua família, com a sua mãe, com a sua esposa, o seu esposo, com a sua vida, e eles vão dizer se eles querem realmente seguir esse Jesus. Quantas vezes nós escutamos essa conversa? A pessoa dizer, eu ir para a igreja, para ser que nem você, não quero não, vou ficar aqui onde eu estou. Amém, irmão Raul? Vai com Deus e que Deus abra a porta da sabedoria para você, cara. Que você consiga realizar a vontade de Deus no seu trabalho. Lembre-se que o seu trabalho é um campo missionário, tá bom? Deus abençoe você. Então, como a gente consegue fazer uma escolha boa nessa nossa vida, que é um mundo cheio de fascinação, um mundo cheio, sabe, de mídias cativantes, de desejos sempre um em cima do outro, sempre. Hoje em dia você não tem mais aquela questão de você fazer uma coisa, aí você estafa, você cansa, você fica ocioso, você procura o que fazer, porque a mídia social está sempre na sua cara e você nunca vai ficar parado. Você sempre vai estar extasiado, você sempre vai... Olá, Gil, tudo bom? Deus abençoe, que bom que você entrou. Acompanhe conosco a leitura. Então, esse tipo de mídia, esse tipo de viagem, sempre vai deixar o seu lado ocioso desligado. Você sempre vai ter na sua mente
essa satisfação rápida e momentânea. Isso faz com que você não procure, então, aquilo que realmente a sua alma foca e deseja. Você está alimentando e está nutrindo os desejos do seu físicos, do seu corpo, do seu lado natural, certo? Então, quando nós lemos esses tipos de texto, nós entendemos que realmente Deus dá para nós esse tipo de escolha para que a gente consiga usufruir desse mundo natural, a evoluir, ou seja, a elevar. É isso que significa a palavra santo, certo? A palavra santo, na sua tradução, tanto você pode desativar os convites da live, você não receberá nenhum convite até iniciar uma live. Oh, maravilha, desativa. O hebraico, se eu não me engano, o hebraico é kadosh, fala a respeito de santo, santificar. E a linguagem grega do Novo Testamento é hagios. Hagios, ela tem também esse ponto de vista de você separar. Mas a palavra que dá origem à santificação não é somente separar, é você elevar. Ou seja, eu estou pegando objetos completamente mundanos e naturais, que é os telefones celulares, o computador, que é a televisão, a internet, e eu estou utilizando esses meios naturais e mundanos para a transmissão da palavra, para o ensinamento do Evangelho. Então eu estou elevando o status do natural. E isso significa santificar, certo? Quando nós vivemos uma vida santa, ou seja, você não precisa ir para o alto de uma montanha, você não precisa ir para um monastério, se isolar dos seus, parar de falar com a sua família, viver em jejum e oração o resto da sua vida. Isso não é santidade, isso é fanatismo. Santidade é você continuar no meio de toda essa gente, de todo esse pecado, porque nós somos pecadores. Não adianta dizer que não, porque somos. E a carta de João vai dizer bem claro que aquele que se diz não pecador, ele faz Deus mentiroso, porque Deus disse que nós vivemos em pecado. Entende a diferença? Fazendo isso, nós estamos no meio do povo sendo luz, igual Paulo fala em Filipenses, que vocês precisam brilhar no meio do povo como sendo luzeiros no meio das trevas, da escuridão. Jesus, quando ele fala, ninguém acende um facho de luz e esconde debaixo de uma cesta. Ele coloca no mais alto, que é o chamado velador da casa, onde ela pode distribuir iluminação para todos os que estão na casa. Então nós somos o substituto de Cristo no ponto de vista de sermos luz do mundo. Nós somos o sal da terra, nós temos que diferenciar. Nós não podemos sair daqui, eu vou lá para o alto do monte, vou comprar uma cabana no meio do mato porque eu quero ser santo. Não, você quer ser egoísta. Você quer a salvação só para você. Você não fala mais com ninguém. Não é isso que o texto está dizendo aqui. O que é que a gente acabou de ler aqui em 2 Coríntios 5:20? Que nós somos embaixadores de Cristo. Nós levamos a palavra da reconciliação entre Deus e os homens por meio da graça de Jesus. O sacrifício de Cristo. Olha o que é que diz aqui o texto em João, o evangelho que escreveu João, a respeito dos atos de Cristo. Eu vou começar do versículo 20. Capítulo 16, começando do versículo 20. Ele disse lá, digo a verdade a vocês, vocês vão chorar e se lamentar, enquanto o mundo vai estar alegre. Vocês vão estar tristes, mas a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. Depois ele dá o exemplo da mulher que está em dores de parto, mas depois quando o filho nasce ela tem grande alegria. Ele vai falar a respeito do reino de Deus, ele vai falar a respeito da vida que nós vivemos até que esse reino possa realmente ser constituído de forma integral neste mundo. No versículo 33, ele vai dizer assim, eu digo isto a vocês para que, por meu intermédio, vocês encontrem paz.
Vocês sofrem nesse mundo, mas sejam corajosos. Eu venci o mundo. Eu estou usando aqui a versão fácil de ler. Nas Bíblias da família Almeida, Almeida Revista Atualizada, Corrigida Fiel, Nova Almeida, vai estar dizendo lá que não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Né? Depois ele vai dizer assim, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí existem alguns pregadores que inventam e falam assim, e vocês também vão vencer. Não é o que está escrito no texto. Jesus venceu, ponto. E é por causa que ele venceu que eu tenho o mérito de ser justificado. Entende? Depois eu quero que você abra comigo o mesmo texto no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, a palavra mundo aqui, o original grego, está escrito cosmos. Já falamos da ordem das coisas, a ordem política, social, econômica, financeira, a ordem, né, a comunidade humana. Se o mundo odeia vocês, lembre-se de que ele odiou a mim primeiro, ou seja, odiou o nosso Messias, o nosso Rei. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês estão imersos no mundo, se vocês vivem de forma a obedecer o que o mundo faz, e segundo Paulo fala em Romanos 12, se vocês tomaram a forma do mundo, então o mundo iria amar vocês, porque vocês são como eles, vocês vivem como eles. Mas, de fato, está dizendo aqui, então o mundo amaria vocês da mesma forma que ama todos os que pertencem a ele. Mas vocês não pertencem ao mundo, vocês não estão inclusos por essa ordem natural das coisas. Vocês pertencem a outro Deus, a outro Senhor, pois vocês não pertencem ao mundo, pois eu os escolhi e os tirei do mundo. Ué, mas nós estamos aqui. Como é que ele tirou do mundo? Ele tirou a forma do mundo, ele tirou as ideias, ele tirou toda essa maneira de pensar, certo? Essa noia, essa forma que nós pensamos, foi trocada pela forma do Evangelho. Entende isso? Por isso o mundo odeia vocês. Exatamente por isso. O reverendo o reverendo Augustus Nicodemos, ele diz assim, que o crente ele passa por alguns pequenos sofrimentos na terra para ser lembrados de que o nosso céu, a nossa vida eterna não é aqui. Ele fala a respeito da transformação das outras coisas, né? Então, quando nós vivemos de acordo com esse ponto de vista, com essa forma de pensar, nós acabamos passando por momentos difíceis para que a gente tenha certeza de que o melhor, que é a reconstrução do mundo, a reconstrução do sistema caótico que o mundo está hoje, o retorno do Rei Messias e o reino que nós vamos viver, ele é melhor do que nós passamos aqui. Quando você percebe que a vida na Terra é temporária, valores eternos e não temporários se tornam fatores determinantes para as suas decisões. E é bem isso mesmo. Abre aí comigo, segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4 e o versículo 18. 2 Coríntios 4, 18. Nós não nos concentramos nas coisas que podemos ver, mas nas coisas que não podemos ver. Pois o que nós podemos ver é temporário, mas o que não podemos ver é eterno. Nós não vivenciamos e depositamos a nossa fé e confiança nisso que é natural. Nós buscamos o que é espiritual transcendental, porque é nisso que consiste a nossa fé e recompensa. Estar para sempre com Deus. Viver uma eternidade com o nosso Rei Jesus, que fala a respeito dessa salvação, não passar pelo julgamento, passar direto para a existência eterna com o nosso Cristo, nosso Messias.
Isso faz o quê? Isso faz você entender que prosperidade não é algo que você pode juntar nas mãos. Prosperidade não é algo que você pode reter na sua conta bancária. A definição de prosperidade é quando você não sente falta de nada. Quando você está saciado e suprido pelo que você tem. Você está contente com o que você tem. Isso é uma prosperidade. A vida, ela não consiste na abundância de material que a pessoa tem. Jesus disse isso. Que nós temos que tomar cuidado com a mentalidade humana, porque, de fato, a vida de um homem não consiste nos bens que a pessoa possui. E crendo dessa forma, você vai conseguir depositar a sua fé e esperança e aguardar o seu Messias com mais facilidade. É claro que essa fidelidade, essa vida que nós passamos com Jesus, falando do Evangelho, principalmente se você está em países que têm alguma dificuldade ou perseguição, isso vai trazer problemas. Isso vai trazer algumas consequências por causa que você está mexendo no cosmos, você está alterando a ordem natural das coisas. Então, sempre que você anda contra uma corrente, você tem que aplicar mais esforço. E coisas que nós dizemos desagradáveis vão acontecer. Não é certeza de que você vai ter sucesso na sua fidelidade com Deus. Porque eu não sei se você sabe, o Evangelho se trata de Jesus e não de você. O Evangelho não se trata de você. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é sobre Jesus, Messias. É sobre Ele, não é sobre você. Mas nós precisamos então entender que o texto que fala a respeito dessa vida, ele entre na nossa cabeça de forma a nós pregarmos a nós mesmos quando estivermos com dificuldades. É o que nós já lemos aqui. Nós já lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos amigos, peço a vocês, como estrangeiros que são numa terra estranha, que se afastem dos maus desejos do corpo, que estão sempre em guerra contra a alma de vocês. E por que a gente tem que fazer isso? Para a gente ter um pouco de paz, para a gente ter um pouco de sanidade. Porque se a gente ficar à mercê dos nossos desejos, Paulo fala em Gálatas, o Espírito de Deus, ele luta contra a carne, que é o nosso corpo, o nosso desejo. O nosso corpo luta contra o Espírito de Deus. E eu fico aqui no meio, a minha consciência com Deus, a minha vontade de fidelidade com Deus fica aqui no meio e não sabe para qual dos dois lados que eu vou. Eu não sei se eu atendo ao desejo físico carnal para poder me satisfazer, ou se eu busco o que a alma deseja e busco Deus para satisfazer minha alma, e eu não sei o que escolher. Então Paulo diz, vivam uma vida no Espírito de Deus e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. Os desejos da palavra carne, o original é sarx, que fala disso aqui. Essa matéria física aqui, sarx, carne. Quando nós procuramos então satisfazer isso, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. Por quê? Pessoas que não entendem que essa vida é temporária, pessoas que não entendem que essa vida é passageira, vai acabar. Isso vai acabar. Jesus, ele lançou uma parábola, ele disse assim, que o homem estava com uma casa muito bonita, com uma grande plantação, e ele colheu uma fartura de alimentos, então ele decidiu, vou destruir os meus celeiros e vou reconstruir maiores e vou encher os celeiros com a obra do meu trabalho, e eu vou dizer à minha alma, agora come, senta e usufrui de tudo que você tem. Aí Jesus diz a ele, louco, e se agora te pedirem a sua alma, o que você juntou é para quem? É lógico que nós temos os sonhos e os desejos de ter uma boa casa, uma boa família, de ter uma vida tranquila, colocar os filhos numa boa escola, numa boa
carreira para que eles possam viver de forma a se sustentar com tranquilidade. Mas nós podemos fazer até planos, mas a vontade ela vem do Senhor, a execução do nosso plano vem do Senhor. É disso que nós precisamos, ter essa certeza, alcançar esse sucesso na nossa vida. A carta de Hebreus, no capítulo 11, vai falar para você a respeito dos heróis da fé. Lá tem uma galeria de heróis da fé. Tem lá um lugar onde são mencionados vários nomes. E se você ler comigo o versículo 13, vai dizer assim, Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes quem? Os que foram falados do versículo 1 até agora. Tem uma galeria da fé aqui. Pessoas e homens que tiveram uma vida valorosa diante de Deus. Todos estes morreram na fé, sem jamais ter recebido as coisas que lhes tinham sido prometidas. Eles somente as viram de longe e ficaram felizes em vê-las. Dessa forma, eles aceitaram o fato de que eram estrangeiros e de que estavam somente de passagem por este mundo. As pessoas que falam desse modo mostram que estão procurando uma terra que seja sua própria pátria. Se, na verdade, pensassem a respeito daquela pátria de onde tinham saído, teriam a oportunidade de voltar. Pensa agora em Abraão, Isaac, Jacó, todo o povo que se desceu para o Egito. E depois o povo que arrancou do Egito e foi em direção ao que seria chamado hoje Israel, que é a Canaã. Pensa nessa dificuldade toda. E eles poderiam voltar e olhar para trás. Mas, o que desejavam agora era uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial, que vem da parte dos céus, né? Por isso, Deus não se envergonha deles, ou de ser chamados o seu Deus. E por causa disso, lhes preparou uma cidade. Então nós cremos que no final deste caminho, nós vamos ter um lugar, um ambiente para estar com o nosso Deus. Um ambiente para essa existência pós essa vida que nós temos. Quando você pensa assim, você consegue aceitar a ideia de que nem tudo vale a pena. Ah, poxa, mas eu sonho em comprar uma Mercedes. Ok, sonha, trabalha, luta, mas não deixa a frustração desse sonho endurecer o seu coração contra Deus. Ah, poxa, mas eu sonho em comprar uma casa e deixar para os meus filhos quando eu partir. Glória a Deus por isso. Sonha, trabalha, busca, mas não deixa a frustração desse sonho atrapalhar você de olhar para o alvo que é Cristo. Entende a diferença? É por isso que nós falamos que este mundo ele é passageiro. Quando a vida fica difícil, você é subjugado pelas dúvidas. Lembre-se de que você ainda não chegou à sua casa. Lembre-se que nós não chegamos ainda a receber a nossa recompensa de filhos. Nós somos filhos do rei e nós vamos reinar com o nosso rei. Quando você morre, quando você parte dessa para uma melhor, você não está deixando essa vida. Você, na verdade, está entrando para a verdadeira vida. Pense nisso. Pensando sobre o meu propósito, vamos finalizar? Um tema para a reflexão. Vamos fazer agora um tema para que a gente possa refletir e pensar até o nosso próximo encontro, se Deus permitir, na próxima terça-feira, a partir das 19 horas do Brasil, ou se você mora aqui, 23 horas. O mundo não é o meu lar. E quando eu digo mundo, eu digo o cosmos, essa arrumação de coisas, esse sistema humano moldado por nossas mentes. Nós cremos sim na restauração de todas as coisas, onde nós passamos a eternidade com Deus aqui, nesse lugar, transformado, recuperado. Vai retornar de novo
na estaca zero, aonde era realmente o projeto inicial que Deus fez, um jardim de delícias para o homem, e nós estragamos. Então nós sabemos que este mundo, este cosmos, essa ordem natural das coisas, não é o nosso lar. Um versículo para você memorizar até a próxima terça-feira, quando nós tivermos uma outra oportunidade, se Deus quiser. Eu quero que você memorize o texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Nós não nos concentramos nas coisas que podemos ver, mas nas coisas que não se pode ver, pois o que nós podemos ver é temporário, mas o que não podemos ver é eterno. Se você tem aí a Bíblia Almeida, ela vai estar escrito assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou se você tiver uma NVI, assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então você entende que isso tudo vai passar. De bom, de mal, de recompensa, de castigo, tudo que nós temos nessa existência é passageiro. Tudo vai passar. Porém, as palavras de Jesus, que é o nosso Messias, jamais vai passar. E uma pergunta que eu quero que você se faça, uma pergunta que nós vamos nos fazer até o nosso próximo encontro semana que vem. Como de fato, ou como o fato de a vida ser uma atribuição temporária, deve mudar a forma como eu vivo neste exato momento? Precisamos pensar mais nisso. Porque certas coisas não vão realmente fazer efeito quando a gente passar. Quando eu me for, não vai fazer diferença se eu dirijo um Fusca ou um BMW. E sinceramente, posso dizer para vocês, eu já trabalhei para pessoas aqui que têm tanto o Fusca quanto o BMW. Eu já dirigi a mesma coisa. Não tem diferença. Tem o conforto, tem o nome, mas sai do ponto A e chega no ponto B, talvez não com a mesma rapidez, mas vai. A questão é, se não conseguir, vai largar Deus? Vai desistir? Se não conseguir realizar o teu sonho que você tem assim, desde a infância, vai virar descrente? Vai abandonar? É isso que é o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Nós somos embaixadores do Evangelho. Fazer com que mais e mais pessoas abram os olhos para o verdadeiro Evangelho perdido e viver de forma digna do Evangelho. Sem esse monte de profetada, maluquice, doideira que aparece por aí. Esquece isso. Volte-se ao Evangelho. Como diz o apóstolo, façam as pazes com Deus. Vivam de forma a transmitir a mensagem do Evangelho. Amém? Gostaram? Então eu quero que Deus abençoe vocês. Eu desejo que Deus abençoe vocês, que Deus visite vocês. Que nós, se for da vontade de Deus, possamos nos encontrar novamente semana que vem. Se você tiver alguma dúvida, esse vídeo vai ficar gravado no Instagram e no Facebook. Pode passar lá, deixa a sua pergunta. Eu também estou vendo a possibilidade de colocar esses vídeos numa playlist do canal da MILG, a igreja a qual eu pertenço. Boa noite, Josué. Olha lá, meu primo. Como é que tá? Tudo bem, cara? Deus abençoe. Como é que tá a família? Joia? Rapaz, que bom te ver.
Chegou mesmo no finalzinho da palavra, tá bom? Deus abençoe, manda um beijo a todo mundo aí. Então, pessoal, no bio, eu acho que aqui também no Instagram também deve ter. No TikTok tem a bio, você pode entrar lá e acessar o canal da Casa de Adoração, que é onde eu reúno, onde eu frequento. E tem um canal. Tudo bem, graças a Deus, olha que bom. Só bênção, isso mesmo. Então acesse lá o canal. Se você tiver interesse em receber esse material completamente gratuito, você pode entrar no link, tá lá um contato chamado Link List, que tem todos os contatos da Casa de Adoração. O Face da casa, o YouTube da casa, a gente tem o TikTok, mas está muito fraquinho ainda. Por enquanto a gente está trabalhando aqui no meu, pessoal. E você manda uma mensagem para mim, de WhatsApp ou e-mail, do jeito que você quiser, e peça, eu quero a apostila Vida com Propósito, e eu mando para você em PDF, completamente gratuito, para que você possa acompanhar o estudo junto com a gente, tá bem? Deus abençoe você, fique com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e a gente se vê ou aqui, ou lá no reino, quem sabe. Tá bom? Deus abençoe, até a próxima, ou como diriam os meus antepassados, um beijo e um queijo. Até mais. Tchau, tchau. Agora, para desligar esse aqui, eu tenho que virar a câmerinha. Tchau, pessoal. Deus abençoe.